Sermão 6. Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Entre parênteses, 1 João, capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. Abre aspas. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um, e 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Fecha aspas. Como foi que Jesus veio? Ele veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Jesus veio pela água? Sim, veio. Ele foi enviado por meio de seu batismo. A água é símbolo do batismo que Jesus recebeu de João Batista no Rio Jordão. Foi com o batismo da redenção que ele tirou todos os pecados do mundo. Jesus veio pelo sangue? Sim, ele veio. Ele veio num corpo humano e foi batizado para tirar todos os pecados do mundo. Aí, então, ele pagou o salário do pecado ao derramar o seu sangue na cruz. Jesus veio pelo sangue. Jesus veio por meio do Espírito? Sim, veio. Jesus veio num corpo carnal e foi batizado para tirar todos os pecados do mundo. Aí, então, ele derramou seu sangue na cruz. Jesus veio pelo sangue. Jesus veio pelo Espírito? Sim, veio. Ele é Deus e veio como um espírito num corpo carnal para salvar os pecadores. Muitas pessoas não creem que Jesus veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Apenas poucas creem que Jesus é, de fato, o Rei dos Reis e o Deus dos deuses,
A maioria das pessoas ainda se pergunta, abre aspas, Jesus é mesmo o Filho de Deus ou filho do homem? Fecha aspas. E muitos, inclusive teólogos e pastores, creem em Jesus como homem e não como Deus, o Salvador, o ser absoluto. Mas Deus disse que todo aquele que crê que Jesus é o Rei dos Reis, verdadeiro Deus e Salvador, nascerá dele. Aqueles que amam a Deus, amam a Jesus, e aqueles que creem realmente em Deus, creem em Jesus do mesmo jeito. As pessoas não podem vencer o mundo se não nascerem de novo. Foi por isso que o apóstolo João nos disse que somente os verdadeiros cristãos podem vencer o mundo. E eles podem vencer o mundo porque têm a verdadeira fé na água, no sangue e no Espírito. O poder para vencer o mundo não nasce da vontade da pessoa, do seu esforço, da sua paixão. Somente aquele que crê na água e no sangue pode vencer o mundo. Quem pode vencer o mundo? Aquele que crê na redenção pelo batismo de Jesus, pelo seu sangue e pelo seu Espírito. 1 João, capítulo 5, nos versículos 5 e 6, diz, abre aspas, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Fecha aspas. Queridos irmãos, Jesus é aquele que venceu Satanás e o mundo. E aqueles que creem na palavra da água, do sangue e do Espírito de Jesus também podem vencer o mundo. Como Jesus venceu o mundo? Pela redenção da água, do sangue e do Espírito. Na Bíblia, a, entre aspas, água se refere ao, entre aspas, batismo de Jesus, entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Jesus veio a este mundo em carne. Ele veio salvar os pecadores do mundo. Ele foi batizado para tirar os pecados de todos os pecadores e morreu na cruz para expiar todos eles. O sangue de Jesus se refere ao fato de que ele veio a este mundo num corpo carnal. Ele veio à semelhança da carne do pecado para salvar os pecadores e foi batizado nas águas. Foi por isso que Jesus veio pela água e pelo sangue. Em outras palavras, ele tirou todos os pecados do mundo sendo batizado e derramando seu sangue até a morte. Como foi que Satanás passou a reinar no mundo? Ele fez com que o homem duvidasse da palavra de Deus e plantou as sementes da desobediência em seu coração. Satanás tenta fazer com que todos se tornem seus servos, enganando-os e levando-os a desobedecer à palavra de Deus. Todavia, Jesus veio a este mundo e apagou todos os nossos pecados com a água do seu batismo e seu sangue na cruz. Ele venceu Satanás e apagou todos os pecados do mundo. Isso aconteceu porque Jesus é o Salvador dos pecadores. Ele se tornou o nosso Salvador
porque veio pela água e pelo sangue. Jesus tirou todos os pecados do mundo com seu batismo da redenção. O que você quer dizer com, entre aspas, Jesus venceu o mundo? Significa que ele tirou todos os pecados do mundo. Jesus pôde nos libertar de todos os pecados, porque ele foi batizado para tirar todos os pecados do mundo e morreu para expiá-los. Ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, o representante de toda a humanidade. E, assim, todos os pecados foram passados para ele. Jesus entregou sua vida na cruz para pagar o salário do pecado. Ele venceu o poder de Satanás com sua morte e ressurreição. Jesus pagou o salário por todos os nossos pecados com sua morte. Jesus veio aos pecadores pela água do seu batismo e por seu sangue na cruz. O apóstolo João disse que a redenção não é apenas da água, mas da água e do sangue. Por isso, já que Jesus tirou todos os pecados para sempre, todos os pecadores podem ser salvos do pecado, crendo nele e sendo fiéis à sua palavra. Quando Jesus veio a este mundo, ele não somente levou nossos pecados, mas também pagou por eles derramando seu sangue até a morte na cruz. Ele tirou todos os nossos pecados com o seu batismo no Rio Jordão e pagou o preço por eles na cruz. Ele pagou pelos nossos pecados com sua morte. A justa lei de Deus, que diz que, entre aspas, o salário do pecado é a morte, foi cumprida. O que Jesus disse que vence o mundo? A fé que vence o mundo é a fé no Evangelho da redenção que Jesus nos deu pela água e pelo sangue. Ele veio em forma humana e testificou da salvação através do seu batismo e da sua morte na cruz. Jesus venceu o mundo, ou seja, Satanás. Os discípulos da igreja primitiva ficaram firmes, mesmo diante do martírio, não se submeteram ao Império Romano ou a nenhuma tentação deste mundo. Tudo isso foi resultado da fé que tinham que Jesus havia vindo pela água, abre parênteses, que ele foi batizado para tirar todos os nossos pecados, fecha parênteses, e pelo sangue da cruz, abre parênteses, que ele pagou o salário de todos os nossos pecados com sua morte, fecha parênteses. Jesus veio em espírito, abre parênteses, ele veio num corpo carnal, fecha parênteses, e tirou todos os pecados dos pecadores com seu batismo e seu sangue, a fim de que todos nós que fomos remidos pudéssemos vencer o mundo. Abre aspas, também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Fecha aspas. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, abre aspas, também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Fecha aspas.
O apóstolo Pedro testificou que Jesus Cristo era o Salvador e que ele veio pela água do batismo e pelo sangue. Por isso, nós temos que crer em Jesus que veio pela água e pelo sangue. Nós também temos que entender que a água do batismo de Jesus é a verdadeira figura da nossa salvação. O apóstolo nos diz que a, entre aspas, água do batismo, o, entre aspas, sangue e o, entre aspas, espírito são, entre aspas, fatores indispensáveis para a redenção. Os discípulos de Jesus criam no sangue da cruz através do batismo de Jesus. Crer apenas no sangue é ter a metade da fé verdadeira. A fé baseada numa meia-verdade, numa verdade incompleta, se acaba com o tempo. Contudo, a fé daqueles que creem no Evangelho da água, do sangue e do Espírito será fortalecida cada vez mais. A voz do Evangelho, somente do sangue, tem sido muito ouvida hoje em dia. Mas por que isso? Porque as pessoas não conhecem a palavra da verdade, a redenção da água e do Espírito que os leva a nascer de novo. As igrejas do Ocidente caíram ao mesmo tempo vítimas da superstição. Até parece que elas são prósperas, mas os servos de Satanás estão fazendo com que sua fé se torne supersticiosa. Superstição é crer que o diabo fugirá se usarmos uma cruz de madeira ou a desenharmos num pedaço de papel, que ele será expulso se alguém confessar sua fé no sangue de Jesus. Satanás finge ter medo do sangue, dizendo que a única coisa que Jesus fez pelos pecadores foi derramar seu sangue na cruz. Mas Pedro e todos os outros discípulos deram testemunho do verdadeiro evangelho do batismo de Jesus e do sangue da cruz. E os cristãos, hoje em dia, do que eles dão testemunho? Eles dão testemunho somente do sangue da cruz. Nós temos que crer no que está escrito na Bíblia e ter fé na salvação do Espírito, do batismo de Jesus e do seu sangue. Se nós desprezarmos o batismo de Jesus e só dermos testemunho de que ele morreu na cruz, nossa salvação será incompleta. A, entre aspas, palavra do testemunho, fecha aspas, da salvação de Deus pela água. Qual é a prova de que Deus nos salvou? A água, o sangue e o Espírito. O Senhor diz em 1 João, capítulo 5, versículo 8, abre aspas, e 3 são os que dão testemunho na terra, fecha aspas. O primeiro é o Espírito, o segundo é a água e o terceiro é o sangue da cruz. Todos estes 3 são um. Jesus veio a este mundo para salvar a todos nós dos nossos pecados. E ele fez isso sozinho com estes 3, o batismo, o sangue e o Espírito. Abre aspas, e 3 são que dão testemunho, fecha aspas. Há 3 coisas que provam que Deus nos salvou. Os 3 elementos que provam isso são a água do batismo de Jesus, seu sangue e o Espírito. Todas essas 3 coisas
Foi o que Jesus fez por nós neste mundo. Se um desses três fosse omitido, a salvação seria incompleta. Há três que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. Jesus Cristo, que veio a nós em carne, é Deus. O Espírito e o Filho. Ele veio a este mundo como o Espírito num corpo carnal e foi batizado nas águas para tirar todos os pecados do mundo. Ele recebeu todos os pecados em seu corpo e salvou todos os pecadores, derramando seu sangue até a morte na cruz. Ele pagou por todos os nossos pecados. Este é o evangelho da completa redenção da água, do sangue e do Espírito. Se um sequer desses três tivesse sido omitido, isso seria o mesmo que recusar a salvação de Deus, que nos salvou de todos os nossos pecados. Se fôssemos concordar com a maioria dos cristãos atuais, nós teríamos que dizer que, abre aspas, há dois que dão testemunho na terra, o sangue e o Espírito, fecha aspas. Mas o apóstolo João disse: três são os que dão testemunho: a água do batismo de Jesus, o sangue da cruz e o Espírito. O apóstolo João foi bem claro em seu testemunho. A fé que redime o pecador é a fé no Espírito, na água e no sangue. Que tipo de fé nos leva a vencer o mundo? E onde nós podemos encontrar essa fé? Bem, aqui na Bíblia, crendo em Jesus que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Ter fé nesses três é o mesmo que receber a salvação e a vida eterna. A salvação é perfeita sem o batismo de Jesus? Não. Muito tempo atrás, antes de eu nascer de novo, eu também era um cristão que cria apenas no sangue da cruz e no Espírito. Eu cria que ele veio como Espírito e morreu na cruz por mim para me salvar de todos os meus pecados. Eu só cria nessas duas coisas e pregava para as pessoas com toda a segurança. Meu plano era estudar teologia e me tornar um missionário para fazer a obra e morrer por todas as almas perdidas, assim como fez Jesus. Eu planejei muitas coisas grandiosas, mas, já que eu cria apenas nessas duas coisas, sempre havia pecado em meu coração. Por causa disso, eu não podia vencer o mundo. Eu não podia ser liberto do pecado, já que eu só cria no sangue e no Espírito. Eu ainda tinha pecado no meu coração. E a razão pela qual eu ainda tinha pecado no meu coração era que eu não conhecia a água, o batismo de Jesus, apesar de crer nele. Eu não fui totalmente liberto até que eu fui redimido pela minha fé completa na água, no sangue e no Espírito. Eu não podia vencer os pecados da carne porque eu não sabia o significado do batismo de Jesus. Até hoje tem muita gente que crê em Jesus, mas comete os pecados da carne. Eles ainda têm pecado no coração e tentam voltar ao primeiro amor em vão.
Eles não conseguem voltar ao primeiro amor com todo o entusiasmo, porque não foram totalmente purificados dos seus pecados pela água. Eles não entendem que todos os seus pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado e que eles não têm como ter fé novamente depois de caírem. Eu quero deixar isso bem claro para todos vocês. Nós só podemos viver pela fé e vencer o mundo quando cremos em Jesus. Contudo, por mais que sejamos imperfeitos e pequenos neste mundo, quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, que nos libertou totalmente dos nossos pecados com seu batismo e seu sangue derramado, nós continuamos sendo vitoriosos. Entretanto, se crermos em Jesus sem a água do seu batismo, nós não poderemos ser totalmente libertos. O apóstolo João nos disse que o que vence o mundo é a fé em Jesus Cristo, que veio pela água do batismo, pelo sangue e pelo Espírito. Deus enviou seu único Filho para redimir os que creem no seu batismo e no seu sangue. Jesus levou todos os pecados com seu batismo. Jesus, o unigênito de Deus, veio até nós em espírito, entre parênteses, num corpo carnal. Então, ele derramou seu sangue na cruz para pagar o salário do pecado. Foi assim que Jesus libertou todo ser humano do pecado. A fé que nos leva a vencer o mundo nasce quando cremos na verdade de que Jesus veio a nós pela água, pelo sangue e pelo Espírito, o que nos libertou por completo de todos os pecados. Se não houvesse a água do batismo e o sangue da cruz, não haveria a verdadeira salvação. Sem um dos 3 elementos da salvação, ela não seria verdadeira. A verdadeira salvação não pode ser alcançada sem a água, o sangue e o Espírito. É por isso que temos que crer na água, no sangue e no Espírito. Saiba disso agora e tenha a verdadeira fé. Eu digo a vocês que não há verdadeira salvação sem o testemunho da água, do sangue e do Espírito. Quais são os 3 elementos essenciais que dão testemunho da salvação? A água, o sangue e o Espírito. Alguém poderia responder a pergunta acima assim, abre aspas, Jesus é o meu Salvador. Eu creio no sangue da cruz e quero morrer como um mártir. Eu creio em Jesus, apesar de ter pecado em meu coração. Eu me arrependi de verdade e faço tudo para agir de uma maneira justa, correta e digna todos os dias. Eu tenho dedicado minha vida e tudo que tenho a Ele. Eu até decidi não me casar. Como pode Deus não me conhecer? Jesus morreu por mim na cruz. O Deus Santo veio como um homem e morreu por nós na cruz. Eu creio nele, me sacrifico por ele e faço a obra sendo fiel a ele, embora eu seja indigno e ainda tenha pecado no meu coração. Jesus vai me enviar para o inferno por causa disso? Não, ele não vai.
Fecha aspas. Tem muita gente que pensa assim. Eles não creem que Jesus foi batizado para tirar todos os pecados do mundo. Quando esses cristãos nominais que creem em Jesus, mas ainda têm pecados, morrerem, para onde eles irão? Eles irão para o inferno. Eles não passam de pecadores. Aqueles que acham o que querem e pensam que Deus acha o mesmo, irão para o inferno. Além disso, alguns dizem que não têm pecado porque Jesus tirou todos eles quando morreu na cruz. Todavia, isso é crer apenas no sangue e no Espírito. Esta não é a fé que leva à redenção completa. Nós temos que crer que Jesus tirou todos os nossos pecados com seu batismo, foi condenado e morreu na cruz por nós, e que ele ressuscitou o terceiro dia após sua morte. A redenção completa não pode acontecer sem uma fé como esta. Jesus Cristo foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou. Ele veio a nós pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Ele tirou todos os pecados do mundo. Há 3 elementos vitais que testificam sua salvação nesta terra: o Espírito, a água e o sangue. Primeiro, o Espírito testifica que Jesus é Deus e que ele veio num corpo carnal. O segundo elemento é o testemunho da, entre aspas, água. A água representa o batismo que Jesus recebeu de João Batista no Rio Jordão, por meio do qual nossos pecados foram passados para ele. Todos os nossos pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado. Entre parênteses, Mateus, capítulo 3, versículo 15. O terceiro testemunho é o, entre aspas, sangue, que significa que Jesus aceitou ser condenado pelos nossos pecados. Jesus morreu, aceitou o juízo do Pai por nós e ressuscitou o terceiro dia para nos dar uma nova vida. Deus Pai enviou o Espírito ao coração daqueles que creem que o batismo e o sangue de Jesus dão testemunho da nossa redenção. Aqueles que nasceram de novo têm a palavra com a qual eles podem vencer o mundo. Os remidos vencerão Satanás, os falsos profetas, as dificuldades e as tentações do mundo que os atacam sem cessar. Nós temos este poder porque cremos de coração nos 3 testemunhos, na água, no sangue e no Espírito de Jesus. Como podemos vencer o mundo e Satanás? Crendo nos 3 testemunhos. Nós podemos vencer Satanás e o mundo porque cremos no Espírito, na água e no sangue. Aqueles que creem no batismo e no sangue de Jesus não são enganados pelos falsos profetas. Nossa fé e este poder para vencer estão na água, no sangue e no Espírito. Você crê nisso? Você não pode nascer de novo e vencer o mundo se você não tiver fé na redenção do batismo de Jesus, do seu sangue, e não crer que ele é o Filho de Deus e nosso Salvador. Você tem essa fé em seu coração? Você crê
na água e no Espírito Santo em seu coração? Você crê que todos os seus pecados foram passados para Jesus? Você crê no sangue da cruz em seu coração? Você só vencerá o mundo se tiver fé na água e no sangue de Jesus em seu coração. Se você crer que Jesus morreu na cruz por você e foi condenado em seu lugar, você vencerá. O apóstolo João venceu o mundo porque ele tinha estes 3 elementos essenciais em seu coração. Ele também falou sobre a redenção a todos os seus irmãos na fé que estavam enfrentando obstáculos e sendo ameaçados ao fazerem a obra. Ele testificou, abre aspas, é assim que vocês podem vencer o mundo também. Jesus veio pelo Espírito, pela água e pelo sangue. E como ele venceu o mundo, os que são fiéis também o vencerão. Essa é a única maneira de os fiéis vencerem o mundo. Fecha aspas. Está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 8, que, abre aspas, 3 são os que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Fecha aspas. Muitos ainda falam somente do sangue e do Espírito, mas omitem o batismo de Jesus nas águas. E se eles omitem a, entre aspas, água, é porque ainda estão sendo enganados por Satanás. Eles devem deixar essa vida de engano e se arrepender. Eles têm que crer na, entre aspas, água do batismo de Jesus, dos nascidos de novo. Ninguém pode vencer o mundo se não crer na água e no sangue de Jesus. Eu repito, ninguém. Nós temos que lutar tendo a água e o sangue de Jesus como nossas armas poderosas. Sua palavra é a espada do Espírito, a luz. Ainda tem muita gente que não crê no batismo de Jesus, que purificou todos os nossos pecados. Ainda tem muita gente que só crê em 2 coisas. É por isso que, quando Jesus diz a eles para, entre aspas, levantar e resplandecer, eles não podem fazer isso. Eles ainda têm pecado no coração e, apesar de crerem em Jesus, acabarão indo para o inferno. O evangelho do batismo e do sangue de Jesus tem mesmo que ser testificado para que todos possam ouvir, crer e ser salvos. Quando nós testificamos o evangelho, temos que fazer isso com toda a convicção. Jesus veio pelo Espírito, pelo batismo, abre parênteses, que tirou todos os nossos pecados, fecha parênteses, e pelo sangue, abre parênteses, que pagou por todos eles, fecha parênteses. Temos que crer em tudo isso. Se não crermos, não estaremos pregando o Evangelho, mas apenas uma mera religião. A maioria dos cristãos atuais considera o cristianismo apenas como uma religião, mas ele não pode ser considerado uma religião. Ele é a fé dos remidos, edificada na verdade, a fé que busca a Deus. Ele não é uma mera religião. A religião foi criada pelo homem, enquanto que a fé busca a salvação que Deus nos concedeu.
Essa é a diferença. Se você ignorar essa verdade, você estará tratando o cristianismo como outra religião e pregando por meios morais e éticos. Jesus Cristo não veio fundar uma religião neste mundo. Ele nunca fundou uma religião chamada cristianismo. Por que você crê que o cristianismo é uma religião? Se é tudo a mesma coisa, por que não crer no budismo então? Você acha que eu estou errado em dizer isso? Alguns creem em Jesus como uma forma de viver uma vida religiosa e acabam dizendo, abre aspas, qual a diferença? Céu, paraíso, nirvana, é tudo a mesma coisa. Eles só têm nomes diferentes. Afinal de contas, todos nós acabaremos no mesmo lugar. Fecha aspas. Queridos cristãos, nós temos que ficar firmes na verdade. Nós temos que, entre aspas, levantar e resplandecer. Temos que pregar a verdade sem hesitar. Quando alguém diz, abre aspas, essa não pode ser a única maneira de ir para o céu, fecha aspas, vocês têm que dizer com toda firmeza, abre aspas, este é o único caminho, sim. Você só pode ir para o céu se crer em Jesus Cristo que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito, fecha aspas. Vocês têm que resplandecer a ponto de outras almas quererem ouvir a palavra da redenção, nascer de novo e ir para o céu. Tenha uma fé correta. Quem não reconhece o amor de Jesus, a redenção do batismo e seu sangue irão perecer. Quem irá perecer mesmo crendo em Jesus? Aquele que não crê no batismo de Jesus. Dizer que crê em Jesus de boca para fora é o mesmo que não receber o seu amor e o caminho mais rápido para se tornar um cristão religioso. Um navio que cruzava o Pacífico naufragou e os poucos sobreviventes ficaram à deriva num bote salva-vidas. Eles enviaram um sinal de SOS, mas o mar agitado impediu que outros navios viessem ajudá-los. Um helicóptero veio, então, e jogou uma corda. Se alguém agarrasse a corda, mas não a amarrasse no seu corpo, isso seria o mesmo que não reconhecer o amor de Jesus. Seria o mesmo que crer em Jesus do seu jeito. Ele ainda não estaria salvo, mas diria, abre aspas, eu creio, salve-me, eu acho que vou ser salvo porque eu creio, fecha aspas. Aquele que não entende a verdade do batismo de Jesus e do seu sangue, crê que será salvo somente segurando a corda. Mas, quando ele for puxado, suas mãos não vão aguentar e ele vai acabar soltando a corda. Ele estará confiando nas suas próprias forças e, como eles estarão longe da costa, ele não vai aguentar segurar a corda o tempo todo. Quando suas forças acabarem, ele soltará a corda e cairá no mar. Não reconhecer o amor de Jesus é a mesma coisa. Muitos dizem que creem em Deus e em Jesus, que Jesus veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Mas isso é somente parte de uma grande equação. Na verdade,
Eles não creem em Jesus, nem conhecem o perfeito Evangelho, e é por isso que vivem dizendo que, entre aspas, creem em Jesus, mas crer e procurar crer é algo muito diferente. Eles dizem que seguirão Jesus até o fim, mas serão lançados fora no último dia, porque ainda terão pecados em seus corações. Eles amam Jesus sem saber que ele veio pelo batismo, pelo sangue e pelo Espírito. E já que eles amam Jesus só por causa do seu sangue, eles irão para o inferno. Amarre a sua alma à corda do verdadeiro Evangelho, o Evangelho da água e do sangue. Quando Jesus jogar a corda da salvação, aqueles que a amarrarem com a água, o sangue e o Espírito serão salvos. Alguém da equipe de resgate gritou do helicóptero com um megafone. Abre aspas. Por favor, me ouçam atentamente. Quando eu jogar a corda, amarrem-na em volta da sua cintura e esperem. Não tentem subir pela corda, somente amarrem-na na sua cintura e esperem. Vocês serão salvos assim. Fecha aspas. O primeiro seguiu as instruções. Amarrou a corda na cintura e foi salvo. Mas o outro disse, abre aspas, não se preocupe, eu sou muito forte, eu tenho malhado na academia, vejam meus músculos. Eu consigo ficar pendurado por muito tempo. Fecha aspas. Ele então segura a corda e é puxado para cima. Ambos foram puxados no começo, mas a diferença é que um deles ouviu as instruções, amarrou a corda na cintura e foi puxado corretamente. Ele quase desmaiou quando estava sendo puxado, mas, no fim, tudo deu certo. No entanto, aquele soberbo que confiou nas suas próprias forças acabou caindo porque não conseguiu aguentar. Ele morreu porque se recusou a ouvir as instruções. Para ser totalmente salvo, é necessário crer na redenção da água do batismo de Jesus e do seu sangue, que salvou todas as almas do pecado. A salvação está disponível para aqueles que creem de coração na palavra de Deus. Abre aspas, eu te salvei totalmente com o batismo que recebi de João Batista e derramando meu sangue na cruz. Fecha aspas. Aqueles que creem somente no sangue dizem, abre aspas, não se preocupe, eu creio, eu serei grato pelo sangue de Jesus para o resto da minha vida. Eu seguirei Jesus para o resto da minha vida, e o sangue de Jesus é mais do que suficiente para que eu vença todos os pecados. Fecha aspas. Mas isso não é suficiente. Deus só aceita como parte do seu povo aqueles que creem todos os 3 testemunhos. Que Jesus veio pelo Espírito, que ele foi batizado, abre parênteses, Jesus tirou todos os pecados do mundo com seu batismo no Jordão, fecha parênteses, que ele morreu na cruz para pagar o preço por todos os pecados e que ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia. O Espírito só vem àqueles que creem nestes 3 e dão testemunho deles.
abre aspas. Sim, eu sou o seu Salvador. Eu te salvei com a água e o sangue. Eu sou o seu Deus. Fecha aspas. Deus não concede a salvação àqueles que não creem nestes três. Se só um deles for deixado de fora, Deus dirá, abre aspas, não, você não foi salvo, fecha aspas. Todos os discípulos criam nos três. Jesus disse que seu batismo é o antítipo da salvação e que seu sangue é o juízo. Os apóstolos Paulo e Pedro também deram testemunho do batismo e do sangue de Jesus. Do que os discípulos de Jesus testificaram? O batismo de Jesus e o seu sangue. O apóstolo Paulo falou do batismo de Jesus? Vamos ver quantas vezes ele falou do batismo de Jesus. Em Romanos, capítulo 6, versículo 3, ele disse, abre aspas, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fecha aspas. E no versículo 5, ele diz que, abre aspas, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Fecha aspas. Ele também diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, abre aspas, pois todos vós que fosteis batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo, fecha aspas. Todos os apóstolos deram testemunho da, entre aspas, água do batismo de Jesus, abre aspas, também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, fecha aspas, entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. A salvação da redenção do Senhor veio pela água e pelo sangue de Jesus. Quem Deus chama de justos? Aqueles que não têm nenhum pecado em seu coração. A redenção que Jesus concedeu ao homem foi a da água do seu batismo e do seu sangue na cruz. Nós podemos levantar e resplandecer por causa dessa redenção. Como? Testificando essas três coisas. Abre aspas, levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Fecha aspas. Entre parênteses, Isaías, capítulo 60, versículo 1. Deus fez com que sua luz brilhasse sobre nós e nos mandou resplandecer também. Nós temos pregado o Evangelho com todas as nossas forças, entretanto, muitos ainda não o ouviram. Creia em Jesus e seja redimido. Você será um justo, pois se ainda há pecado em seu coração, você não é justo. Você ainda não venceu os pecados do mundo. Você jamais poderá se libertar do pecado do seu coração se não crer na água de Jesus, entre parênteses, no seu batismo.
E você nunca fugirá do juízo de Deus se não crer no sangue de Jesus. Você nunca poderá ser salvo se não crer em Jesus Cristo, que veio pelo Espírito. Você jamais poderá ser totalmente justo se não crer nesses 3 testemunhos. A justiça incompleta não passa de uma, entre aspas, falsa justiça. Se alguém diz que ainda tem pecado, mas se considera um justo, ele não está em Deus. Algumas pessoas hoje em dia procuram receber a salvação através da falsa justiça e já escreveram vários artigos que não servem para nada. Deus considera alguém justo se ainda há pecado em seu coração? Ele não faz isso. Ele considera o que ele vê. Ele é todo-poderoso e nunca mente. As pessoas não entendem o verdadeiro significado da justiça. Nós só dissemos que uma coisa é, entre aspas, pura, quando ela é pura realmente. Nós não dizemos que alguém é, entre aspas, justo, se ele ainda tem pecado. Você pode até pensar que Jesus te considera justo, apesar de você ter pecado. Mas isso está errado. Jesus só nos chama de justos quando cremos nele como aquele que veio pelo Espírito, pela água, abre parênteses, pela qual ele tirou todos os nossos pecados quando foi batizado, fecha parênteses, e pelo sangue, abre parênteses, que ele veio em carne e morreu por nós, fecha parênteses. Queridos cristãos, a, entre aspas, falsa justiça não tem nada a ver com o evangelho da água e do sangue. A, entre aspas, falsa justiça ou, entre aspas, considerar alguém justo é um dogma inventado pelo homem. Deus não considera justos aqueles que têm pecado no coração, por mais que essa pessoa creia fielmente em Jesus. Jesus nunca mente. Você acha mesmo que ele considera alguém justo se ainda há pecado em seu coração? É isso que as pessoas acham. Mas não Deus. Deus odeia a mentira. Você acha mesmo que Deus te considera justo só porque você crê, entre aspas, no Espírito e no, entre aspas, sangue? Claro que não. Só existe um tipo de pessoa que Deus considera justo: os que não têm pecado no coração. Ele só reconhece aqueles que creem nessas 3 coisas: que Jesus, que é Deus, veio a este mundo em carne, foi batizado no Rio Jordão e derramou o seu sangue para apagar todos os nossos pecados. Somente aqueles que creem nas boas novas da redenção é que são reconhecidos por Deus como justos. São eles que têm a fé correta. Eles creem em tudo que ele fez por nós. Eles creem que Jesus veio, foi batizado para tirar todos os nossos pecados, foi condenado por nós, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Tudo isso foi feito por meio do amor de Deus. Jesus veio dos céus e disse, abre aspas, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, fecha aspas.
entre parênteses, Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele fez isso ao levar nossos pecados. Deus não reconhece aqueles que creem somente no sangue de Jesus. Os que creem apenas no sangue de Jesus ainda têm pecado no coração, e Jesus os considera como remidos? Crer no batismo de Jesus, no seu sangue e que ele é Deus são requisitos para a salvação. Abre aspas, eu tirei todos os seus pecados quando vim a este mundo e fui batizado por João Batista. Eu testifico que todos os pecados do mundo foram passados para mim. Eu paguei pelos pecados na cruz, eu salvei vocês assim, fecha aspas. Aqueles que creem nesses três, Jesus diz, abre aspas, vocês foram salvos, sim. Vocês são justos e filhos de Deus, fecha aspas. E você também pode ser salvo se crer no batismo de Jesus, no seu sangue e no Espírito. Aqueles que só creem no sangue e no Espírito ainda têm pecado no coração. No reino de Deus só existe uma verdade. Há justiça, amor, honestidade e bondade. Não há o mínimo pecado. No céu não há malícia nem pecado. Quem é que, entre aspas, pratica a iniquidade? Aquele que não crê no batismo de Jesus. Abre aspas. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Fecha aspas. Entre parênteses, Mateus capítulo 7, versículo 22. Deus não reconhece as obras daqueles que não podem entrar no céu. Abre aspas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fecha aspas, entre parênteses, Mateus, capítulo 7, versículo 23. Abre aspas, eu ofertei 2 casas a ti, eu entreguei minha vida por ti, tu não viste isto? Eu nunca neguei a ti, até meu último suspiro, tu não viste isto? Fecha aspas, abre aspas, me diga uma coisa, você tem pecado no coração? Fecha aspas, abre aspas, sim, Senhor, eu tenho alguns, fecha aspas, abre aspas, fique longe de mim, então, nenhum pecador pode entrar aqui, fecha aspas. Abre aspas, mas eu morri como mártir pela fé em ti, Senhor. Fecha aspas. Abre aspas. O que você quer dizer com morrer como mártir? Você só morreu porque foi teimoso. Você reconhece meu batismo e meu sangue? Eu testifiquei no seu coração que você é meu filho? Você não crê no meu batismo e eu nunca testifiquei que você é meu filho?
apesar de você ter tido fé e morrido por ela. Você tentou receber a salvação por si mesmo, entende? Agora, siga o seu caminho. Fecha aspas. Jesus nos disse para levantarmos e resplandecermos, mas os remidos podem se acovardar diante dos cristãos nominais e falsos profetas e não resplandecerem muito. Mas uma fagulha pode começar um incêndio. Se alguém se levantar e testificar a verdade com toda a ousadia, o mundo inteiro resplandecerá. Isaías, capítulo 60, versículos 1 e 2, diz, abre aspas, levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, ó Senhor, vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. Fecha aspas. Deus nos manda levantar e resplandecer, porque as trevas da mentira, isto é, o falso evangelho, cobriu o mundo todo. Apenas quem crê em Jesus é que pode amá-lo. Aqueles que não foram remidos não podem amar Jesus. Como poderiam? Eles falam de amor, mas só poderão amá-lo realmente quando crerem em toda a verdade. Há 3 coisas que testificam a salvação aos pecadores. Qual é o testemunho da salvação em nosso coração? O batismo de Jesus. Abre aspas. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Fecha aspas. Jesus veio à terra e fez sua obra com a água e com o sangue. Ele fez isso para nos salvar. Abre aspas. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Fecha aspas, entre parênteses, 1 João, capítulo 5, dos versículos 9 ao 12. Os nascidos de novo recebem o testemunho dos homens. Nós somos reconhecidos como justos. Quando os nascidos de novo, que foram redimidos, falam da verdade da redenção, as pessoas não podem negá-la. Elas têm que aceitá-la. Elas dizem que creem de modo correto, mas nós é que temos a fé correta. Quando nós dissemos como nascemos de novo, ninguém pode se opor ao verdadeiro evangelho que estamos testificando. Elas dizem que estão certas, mas nós recebemos o testemunho dos homens. Mas esta passagem também diz, abre aspas, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou.
fecha aspas. Aqui diz que Deus testificou de seu Filho, certo? E qual é o testemunho de seu Filho? O testemunho que Deus nos salvou é que Jesus veio pelo Espírito, pela água da redenção e pelo sangue da cruz. Deus testificou que é assim, que Ele nos salvou e que somos seu povo por crermos nisso. Abre aspas. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Fecha aspas. Esta passagem nos diz exatamente quem foi liberto. Ela nos diz que quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Você tem o testemunho em seu coração? Ele está em você e em mim. Jesus veio a essa terra por nós. Abre parênteses, ele foi concebido pelo Espírito Santo e veio em carne através do corpo de Maria, fecha parênteses. E, quando fez 30 anos, ele foi batizado para tirar todos os pecados do mundo. Depois, ele foi condenado com todos os nossos pecados na cruz. Ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a vida eterna. Foi assim que ele nos salvou. O que aconteceria se ele não tivesse ressuscitado? Como ele poderia ter testificado a nós se ficasse no túmulo? É por isso que ele é o nosso Salvador. É nisso que nós cremos. Assim como havia dito, ele nos salvou com seu batismo e seu sangue. E eu e você somos salvos porque cremos nisso. O testemunho está em mim e em você. Os remidos jamais devem ignorar a, entre aspas, água do seu batismo. Nós jamais omitimos as coisas que ele fez para nos salvar. Abre aspas, pois assim nos convém cumprir toda a justiça, fecha aspas, entre parênteses, Mateus, capítulo 3, versículo 15. Nós jamais negamos que Jesus tirou todos os nossos pecados no Rio Jordão, quando João Batista o batizou. Os remidos jamais podem negar a, entre aspas, água do batismo de Jesus. Aqueles que creem, mas não são remidos, negam o batismo de Jesus até o fim. Quem faz de Deus um mentiroso? Aquele que não crê no batismo de Jesus. João foi muito preciso ao dizer, abre aspas, quem não crê em Deus, mentiroso o faz, fecha aspas. Se o apóstolo João vivesse hoje em dia, o que ele diria aos cristãos? Ele perguntaria a eles se, abre aspas, Jesus tirou todos os seus pecados quando foi batizado, fecha aspas, ou não. João Batista não testificou também no Evangelho que Jesus nos redimiu através do seu batismo? Abre aspas, seus pecados não foram passados para a cabeça de Jesus e ele não os recebeu sobre si quando eu o batizei? Fecha aspas.
Ele testificaria claramente assim hoje, que Jesus foi batizado para salvar todos nós. Entre parênteses, João, capítulo 1, versículo 29 e 1 João, capítulo 5, dos versículos 4 ao 8. Quem não crê em Deus, ou melhor, quem não crê em tudo que ele fez por nós, faz dele um mentiroso. Quando dizemos que Jesus tirou todos os nossos pecados quando foi batizado, eles dizem, abre aspas, meu querido, ele não levou todos os nossos pecados, ele levou somente o nosso pecado original, mas não os nossos pecados diários, fecha aspas. É por isso que eles insistem que tem que fazer orações de arrependimento para serem redimidos dos seus pecados diários. É nisso que eles creem. Vocês creem nisso também? Aqueles que não creem que seus pecados foram purificados através do batismo de Jesus fazem de Deus um mentiroso. Jesus nos redimiu de uma vez por todas quando foi batizado e derramou seu sangue. Quem está mentindo? Aquele que não crê no batismo de Jesus. Jesus foi batizado e tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Deus salva aqueles que creem no batismo e no sangue de Jesus, mas rejeita aqueles que não creem. Eles vão para o inferno. Sendo assim, nossa salvação depende se cremos ou não. Jesus livrou o mundo de todos os pecados. Aqueles que creem são salvos, mas aqueles que não creem ainda não foram salvos, porque fazem de Deus um mentiroso. O homem não vai para o inferno por causa da sua fraqueza, mas por causa da sua falta de fé. Abre aspas, quem não crê em Deus, mentiroso o faz, fecha aspas, entre parênteses, 1 João, capítulo 5, versículo 10. Aqueles que não creem que todos os seus pecados foram passados para Jesus ainda têm pecado no coração. Eles não podem dizer que não têm pecado. Uma vez eu encontrei um diácono e perguntei a ele, abre aspas, todos os seus pecados sumiram quando você creu em Jesus? Fecha aspas. Abre aspas, claro que sim, fecha aspas. Abre aspas. Então, já que Jesus tirou todos os pecados do mundo e disse que, entre aspas, está consumado, você foi salvo, não foi? Fecha aspas. Abre aspas, sim, eu fui salvo, fecha aspas. Abre aspas, você não deve ter pecado então, fecha aspas. Abre aspas, sim, eu tenho, fecha aspas. Abre aspas, mas o que acontece se você pecar de novo? Fecha aspas. Abre aspas, todos nós somos humanos, como poderíamos não pecar? É por isso que temos que nos arrepender e ser perdoados pelos nossos pecados todos os dias. Fecha aspas. Este diácono ainda tinha pecado no seu coração, porque não conhecia a verdade completa da redenção. Aqueles que escarnecem de Deus e o fazem mentiroso são como ele. Jesus, que é Deus, falhou no que se refere a ter tirado todos os pecados do mundo? Isso é irritante.
Se Jesus não tivesse tirado todos os pecados, como ele poderia ser o Deus da salvação? Como ele poderia nos dizer para crermos nele? Você vai fazer dele um mentiroso? Eu aconselho vocês a não fazer isso. A Bíblia nos diz para não escarnecermos dele. Isso significa que não devemos fazer dele um mentiroso, nem tentar enganá-lo, pois ele não é como nós. O apóstolo João nos diz exatamente o que é o Evangelho da Redenção. Muitos não querem crer no que Deus fez por nós, que Jesus veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Há dois grupos de cristãos: aqueles que não creem no que a Bíblia diz e confessam, entre aspas, eu sou pecador, e aqueles que creem em tudo que Deus fez por eles e confessam com fé, entre aspas, eu sou justo. Para você, que grupo está falando a verdade? Melhor dizendo, aqueles que não creem no que Deus fez, não conhecem o testemunho da água, do sangue e do Espírito e estão mentindo. Sua fé é falsa. Aqueles que não creem fazem de Deus um mentiroso. Não faça de Deus um mentiroso. Jesus foi ao Jordão e, ao ser batizado, cumpriu toda a justiça. Abre parênteses, tirou todos os pecados do mundo. Fecha parênteses. Os não crentes negam o batismo de Jesus e sua santidade. O que Satanás e os demônios negam? O batismo de Jesus e sua santidade. O crente que crê no Filho de Deus em si tem o testemunho. O nascido de novo crê que seus pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado e que ele foi liberto com a água e o sangue de Jesus. Os cristãos nascidos de novo creem que Jesus nasceu neste mundo através do corpo da Virgem Maria, que ele foi batizado no Rio Jordão antes de morrer na cruz e que ele ressuscitou. Os justos têm o testemunho em seu coração. A prova da nossa salvação é a nossa fé em Jesus, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Eu te aconselho a ter o testemunho em si. O testemunho está em você. Eu te digo que, se você não tiver o testemunho, a prova da salvação, você não será salvo. O apóstolo João disse, abre aspas, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Fecha aspas, entre parênteses, 1 João, capítulo 5, versículo 10. Ter o testemunho é somente crer no sangue da cruz ou crer na água, mas não no sangue? Você tem que crer nos três para ser reconhecido por Deus. Só então Jesus testificará que, entre aspas, você foi salvo. Você está dizendo que terá o testemunho se crer somente em um ou dois? Isso é o mesmo que crer em Deus à sua maneira, o mesmo que, entre aspas, testificar de si mesmo. Há muita gente assim.
Há muitos no mundo que só creem em um ou dois. Eles testificam que foram salvos e escrevem livros sobre isso. Como eles são eloquentes, mas isso é tão decepcionante. Eles chamam a si mesmos de, entre aspas, evangélicos, mas também são, entre aspas, religiosos. Eles não acreditam na, entre aspas, água e ainda ficam se gabando da sua salvação. Eles parecem até sensatos, mas não têm o testemunho de Deus em seu coração. Isso para eles é apenas algo hipotético. Como podemos chamar isso de salvação? Só quem crê em Jesus, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito, é que tem o testemunho de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo disse, abre aspas, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, fecha aspas. Entre parênteses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Satanás adora quando as pessoas creem somente no sangue de Jesus. Abre aspas, seus tolos. Eu estou enganando todos vocês. Fecha aspas. Tem muita gente que acredita que Satanás é expulso quando se clama o sangue de Jesus. Eles acham que Satanás tem medo da cruz, mas você tem que entender que Satanás está apenas disfarçando. Nós não devemos ser enganados com isso. Quando um demônio possui alguém, ele pode ficar como louco e espumando pela boca. Não é fácil encarar o diabo, porque ele pode levar um homem a fazer qualquer coisa, mas ele só usa a cabeça um pouquinho. Deus deu ao diabo todo tipo de poder, exceto o poder de matar. O diabo pode fazer alguém tremer como vara verde, gritar e espumar pela boca. E quando isso acontece, os crentes dizem, abre aspas, saia em nome de Jesus, saia, fecha aspas. E quando o homem volta ao normal e recobra a consciência, eles dizem que ele foi liberto pelo sangue de Jesus, mas este poder não é do sangue, é apenas o diabo dando um, entre aspas, show. Satanás tem mais medo daqueles que creem em Jesus, que foram purificados com seu batismo, pois ele foi condenado por nós, derramando seu sangue e ressuscitou o terceiro dia. Satanás não consegue ficar perto de uma testemunha do batismo de Jesus e da salvação do seu sangue. Como você sabe, os padres católicos fazem exorcismos às vezes. Nós vemos isso no cinema. No filme, entre aspas, A Profecia, um padre ergue uma cruz de madeira, mas no final ele acaba morrendo. Quem nasceu de novo não seria derrotado assim tão facilmente. Os crentes nascidos de novo falam com toda a confiança no sangue e na água de Jesus. Quando o diabo tenta atormentá-los, eles dizem a ele, abre aspas, você não sabe que Jesus tirou todos os meus pecados? Fecha aspas. O diabo então foge deles.
Ele odeia ficar perto dos, entre aspas, nascidos de novo. Se um, entre aspas, nascido de novo, estivesse aqui, o diabo fugiria. Está escrito que quem não crê em Deus faz dele um mentiroso. Estes não creem no testemunho do seu Filho, o testemunho da água e do sangue. Qual é o testemunho do Filho de Deus? Seu batismo, seu sangue e seu Espírito. Qual é o testemunho do Filho de Deus? É que ele veio pelo Espírito e tirou nossos pecados com a água. Ele levou todos os pecados do mundo sobre si e derramou seu sangue na cruz por todos nós. Essa não é a redenção da água, do sangue e do Espírito? As pessoas mentem para Deus porque elas não creem no verdadeiro evangelho da água e do sangue, o evangelho da redenção. Todos os outros evangelhos são falsos, sua fé é falsa e eles propagam estes falsos evangelhos em vão. Vamos voltar para 1 João, capítulo 5. O versículo 11 diz, abre aspas, e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, fecha aspas. Isso nos mostra que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está naquele que o recebe. Esta também é a vida do seu Filho. São os remidos que recebem a vida eterna, porque creem no batismo de Jesus e no seu sangue. Os remidos recebem a vida eterna e vivem para sempre. Você já recebeu a vida eterna? O versículo 12 diz, abre aspas, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, fecha aspas. Em outras palavras, quem crê no que o Filho fez nessa terra, no seu batismo, sua morte na cruz e sua ressurreição, tem a vida eterna. Mas os que omitem um desses três não têm a vida nem foram remidos. O apóstolo João distingue o povo de Deus com base na sua fé no que Jesus realizou, na água, no sangue e no Espírito. Esses três nos mostram se alguém tem em si a palavra ou não. Ele identifica os remidos pela sua fé no batismo de Jesus, no sangue e no Espírito. Aqueles que não nasceram de novo não podem discernir as ovelhas dos bodes. Quem pode distinguir os remidos dos que não são? Aquele que é nascido de novo. O apóstolo João identifica claramente os justos que foram remidos, e o apóstolo Paulo também. Como é que um servo de Deus pode distinguir de forma bem clara as ovelhas dos bodes? Como é que eles podem distinguir os verdadeiros servos de Deus dos enganadores? Quem foi remido crendo na água e no sangue de Jesus recebe poder para isso. Se alguém é pastor, evangelista ou presbítero, mas não puder distinguir os remidos ou os bodes e as ovelhas, ele não nasceu de novo ainda
e não têm em si a vida, mas aqueles que realmente nasceram de novo podem ver a diferença claramente. Aqueles que não têm a vida não sabem qual é a diferença, nem conseguem vê-la. Mesmo que não possamos distinguir as cores no escuro, o verde será sempre verde e o branco, branco. Mas, se por acaso nós fecharmos os olhos, não poderemos distinguir nem ver nenhuma delas. Mas quem abre os olhos pode ver, nem que seja uma pequena variação de cor, e pode dizer o que é verde e o que é branco. Do mesmo modo, há uma nítida diferença entre os que foram remidos e os que não foram. Nós devemos pregar o evangelho da redenção, o evangelho da água, do sangue e do Espírito. Nós temos que nos levantar e resplandecer. Quando reunimos as pessoas junto a nós para que possamos pregar a verdadeira fé, nós não falamos palavras de homens. A Bíblia explica o porquê disso em 1 João capítulo 5. Nós temos que explicar a palavra passo a passo para que não haja confusão. A palavra que estamos pregando, isto é, a palavra da água, do sangue e do Espírito de Jesus, é a luz da redenção. Tornar conhecida a, entre aspas, água de Jesus junto às pessoas é o mesmo que resplandecer. Assim como tornar o, entre aspas, sangue de Jesus conhecido também, nós temos que deixar isso bem claro para que não haja ninguém nessa terra que não conheça essa verdade. Se os nascidos de novo não levantarem e resplandecerem, muitos morrerão sem a redenção e Deus não vai gostar. Ele nos chamará de servos inúteis. Nós temos que pregar o evangelho da água e do sangue de Jesus. A razão de eu ficar repetindo isso várias vezes é porque o batismo de Jesus é muito importante para a nossa salvação. E, quando formos ensinar às crianças, temos que explicar várias vezes, indo de um ponto ao outro, até termos certeza de que elas entenderam. Se formos ensinar um analfabeto, talvez tenhamos que começar com o alfabeto, pois assim poderemos ensiná-los a escrever. E quando ele conseguir ler algumas palavras como, entre aspas, condenação, nós poderemos começar a ensinar o significado para ele. É assim que temos que falar de Jesus para as pessoas, para termos certeza que elas vão entender realmente. Nós temos que explicar o batismo de Jesus de modo bem claro. Ele veio a este mundo pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Eu oro para que você creia em Jesus como seu Salvador e seja redimido. A redenção da água e do Espírito vem da fé no batismo de Jesus, no seu sangue na cruz e de que ele é Deus, o nosso Salvador.